Com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para compartilhar com vocês subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. A provisão de Deus em tempos difíceis. Não perca na sua congregação a Escola Dominical. Deus tem bênçãos para a sua vida. Todas as obras providenciais de Deus na vida do mundo e de seus habitantes são produto do decreto eterno de Deus, que é o plano de Deus para a totalidade da sua criação. Todas as coisas que acontecem na história do mundo, das nações e dos indivíduos são o produto desse mesmo decreto. O decreto vem primeiro lógica e então cronologicamente. A providência é a execução temporal do decreto eterno. Todos os atos da história do mundo foram decretos por Deus antes da fundação do mundo. Mas eles são realizados no decorrer do tempo pela obra providencial de Deus, conforme Salmos capítulo 2, versículos 7 e 8. Portanto, é justo dizer que a providência divina é um corolário necessário do decreto soberano divino. Este último é eterno e a primeira é histórica. Os propósitos eternos de Deus são realizados na nossa história de forma que os seus atos providenciais são o cumprimento do seu plano para o universo e para os indivíduos que nele habitam. O decreto divino é a causa formal e final da presença e atividade providencial de Deus na história. Ele é o telos, ou o alvo. Portanto, o alvo pretendido do plano eterno de Deus é concretizado na história através dos atos providenciais de Deus. Nada do que acontece na vida das pessoas e das nações pode ser entendido como fortuito ou casual. Deus tem o controle sobre todos os eventos, de modo que nada do que planejou venha a falhar. Deus tem o direito e o poder de fazer todas as coisas que Ele determina fazer. Essa prerrogativa é singular do Senhor Todo-Poderoso. Essa crença na obra decretiva da providência é fundamental para a nossa fé. Sem ela, a história seria uma porção de atos desconectados e sem significado, e, além de tudo, sem um alvo a ser atingido, uma história sem alvos, o que mostra um desgoverno de tudo a ser atingido. Ou seja, um desgoverno de tudo o que acontece no mundo. Todavia, não é essa a crença do cristianismo histórico que seguimos. Depois de tratar da providência e da singularidade de Deus nos capítulos 40 a 45, o profeta Isaías, em sua profecia, afirma de modo categórico a realidade do cumprimento dos decretos divinos na história. Veja o que Isaías diz no capítulo 46, versículos de 8 a 11. Ele disse assim: lembrai-vos disto, no versículo 8, lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. No versículo 9 ele diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Deus, falando na boca do profeta Isaías, continua dizendo no versículo 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aí o versículo 11 ele diz: que chamo a ave de rapina
desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. O profeta está instando seus contemporâneos que duvidavam da ação soberana de Deus na história e que duvidavam da verdade de Deus, sendo infiéis e adúlteros da sã doutrina. Por essa razão, Isaías os chama de prevaricadores. Deus fez com que eles tivessem os olhos voltados para o passado. Os acontecimentos da história haveriam de provar as coisas que ele estava por falar a esses prevaricadores. Ele era o único Deus, fazia as coisas acontecerem por causa das suas decisões. Nada das suas decisões haveriam de falhar. Da mesma forma que sempre aconteceu nos dias passados, no presente Deus faz acontecer. Os decretos de Deus são infalíveis e tudo o que ele decreta se cumpre. Ele somente tem a prerrogativa de fazer acontecer as coisas que decreta, porque ele é o único Deus. A obra providencial de Deus não é nada mais, nada menos do que o cumprimento dos decretos divinos na vida do mundo criado. A história dos homens é o resultado da execução dos decretos divinos. Deus faz o que ele quer e sua vontade nunca pode ser frustrada. Dessa forma, o que ele decide fazer, ele faz, porque porque esse decreto, esse direito de Deus, é uma prerrogativa soberana sua. A soberania de Deus transforma a mente daqueles que são influenciados pelo humanismo vigente em nossa sociedade. A razão do incômodo que essa doutrina trará é por causa da falta de conhecimento de que o verdadeiro Deus é e faz. Este é soberano e faz com que todos os seus planos sejam cumpridos inquestionavelmente. E esta crença traz dissabores em alguns círculos sinergistas muito populosos em alguns lugares. Essas pessoas se esquecem de que todos nós somos o barro e que Deus é o oleiro. Afinal de contas, ele nos fez do barro e para o pó retornaremos. A Escritura diz que somos barro, que não passamos de cacos de barros, e isto nos humilha. Os seres humanos não são nada diante de Deus, o que vai de encontro ao pensamento deles, que se têm a si mesmos em alta conta, mas a Bíblia destrói as pretensões deles. A narrativa da criação põe os homens no seu devido lugar. Por essa razão, o mundo odeia essa narrativa do Gênesis a nosso respeito. Não é sem razão, portanto, que grande parte dos homens educados nas ciências repudia essa parte do Gênesis, considerando apenas uma narrativa simbólica ou alegórica da Bíblia. Deus faz com que os seres humanos e com que toda a criação o que bem lhe apraz. Não somos e nem agimos independentemente da sua vontade. Toda a nossa vontade e os nossos desejos, que são expressos de modo livre, estão ligados à vontade decreta de Deus. Somos feitura dele e, como tal, não temos direito de questionar o seu modus operandi, nem os seus atos providenciais na vida dos seres humanos ou das nações. A tendência dos homens incrédulos e mesmo de alguns cristãos rebeldes contra os ensinos da totalidade das Escrituras é a de serem independentes de Deus. Esse é o sonho de muitos, mas Deus corta esse mal pela raiz nas Escrituras. Deus não reparte sua independência com ninguém. Ele é prerrogativa dele somente. Os homens sempre haverão de ser barro nas mãos de Deus, que é o grande oleiro.
O único conforto que as pessoas terão é no reconhecimento da soberania de Deus e no senso de dependência que todos devem ter. Somos criaturas dependentes e esperamos todos em Deus. Em ninguém mais podemos esperar. A alegria de nossa vida está no fato de podermos confiar num Deus grande e poderoso que tem o mundo inteiro em suas mãos, simplesmente porque Ele tem toda a história em suas mãos, porque a história é o cumprimento dos atos providenciais de Deus decretados na eternidade. Assim como Deus é soberano, Ele tem que ser poderoso e suficiente para a consecução dos seus planos, que são os seus decretos. Sem a sua onipotência, Deus não poderia fazer o que faz o universo que criou. Tanto a criação como a providência exigem o poder absoluto de Deus. A Escritura fala da suprema grandeza do poder de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 19, ele fala sobre isso. Quase que chega a ser um pleonasmo falar da eficácia, da força do seu poder. Mas temos que proclamar isso para contrastar o verdadeiro Deus dos deuses criados pela imaginação humana. O seu poder excede toda a nossa compreensão. Pelo seu poder, ele não somente chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17, somente a parte B diz isso. Ele diz assim: isto é criação, como também pela mesma virtude ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Isto é providência. A mesma palavra poderosa que trouxe à existência tudo, também sustenta providencialmente tudo. Portanto, não é sem razão que a Escritura em vários lugares canta que o Onipotente reina. Ambas as doutrinas, criação e providência, são nascidas na soberania de Deus e levadas a efeito pela onipotência de Deus. É curioso que na Confissão de Fé de Westminster e em outras confissões reformadas, a doutrina da criação vem primeiro e logo a seguir a doutrina da providência. Esta é consequência da primeira. Quase todos os teólogos reformados seguem esta ordem, especialmente no que diz respeito à providência como preservação e governo. Criação é um ato determinado, ou seja, um ato determinado, terminado e completo, enquanto que a providência é um ato contínuo de Deus naquilo que foi criado. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, você vai encontrar isso. Especialmente quando trata da preservação e do governo, os assuntos da criação e da providência são atos contínuos. Em geral, os teólogos reformados da época do escolasticismo protestante do século XVII concordam nesta observação. Por isso, nesses círculos, a preservação é identificada como sendo a criação continuada. Todavia, posteriormente, no século XIX e XX, os teólogos reformados de mais importância reagiram à ideia da providência como sendo uma espécie de criação continuada. Criação e providência, embora interrelacionadas, são coisas distintas. Hodge usou o seguinte raciocínio para combater a ideia exposta acima. Ele disse: criação é a chamada à existência daquilo que antes não existia, enquanto que a preservação é a manutenção daquilo que já existe. A conclusão de Hodge é a seguinte: se aceitarmos a doutrina da criação continuada, então Deus se torna o único agente e a causa única no universo. A conclusão de Hodge é que a agência das causas secundárias, isto é, dos anjos e homens, fica negada. Se a providência é uma espécie de criação continuada, então Deus nunca se serve das suas criaturas para exercer a sua obra providencial, o que é uma inverdade.
Aí nós temos também a cosmovisão. E por cosmovisão, eu me refiro às ideias que uma pessoa tem das principais coisas que a cercam: universo, história, homem, Deus e mais coisas. A cosmovisão são as lentes através das quais enxergamos o mundo que nos rodeia. Ninguém escapa de ter uma cosmovisão. A nossa cosmovisão influencia enormemente a nossa teologia, pois todos os elementos de uma cosmovisão estão interligados muito intimamente. Há uma passagem muito interessante no livro 1 de Reis, que mostra como a cosmovisão de uma pessoa determina o seu conceito de providência. No texto abaixo há um diálogo pouco amistoso entre o ímpio rei Acabe e o grande profeta Elias. Eis a conversa deles, né? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e também versículo 18. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Nas palavras de Elias há a reflexão de dois conceitos bem diferentes de providência em virtude de duas cosmovisões diferentes. Cada um olhou de acordo com as suas próprias lentes sob prismas diferentes. Na opinião do rei Acabe, Elias havia perturbado a tranquilidade de Israel pelo fato dele ficar falando contra a vida pecaminosa da casa de Israel. Na visão de Acabe, a palavra profética tirava a paz do seu reino, porque Elias era um incômodo para a sua vida que não se apartava da idolatria, que era a causa da ruína de Israel. Para o rei Acabe, Israel era o seu reino, lhe pertencia, e Elias vinha tirar o sossego do seu reino. No julgamento do profeta Elias, Israel era o reino de Deus, não de Acabe. Este era um espinho na vida do povo, um verdadeiro perturbador da ordem estabelecida por Deus desde há muito tempo. Ele estava levando o povo à idolatria, portanto, a palavra profética não era de perturbação da nação, mas da família real, porque esta havia deixado os mandamentos do Senhor. Observe a diferença entre as interpretações opostas sobre o sentido de providência. O ponto focal aqui é que as cosmovisões dos dois, Acabe e Elias, eram opostas e elas determinaram a teologia da providência de cada um. É uma conclusão bem lógica. O conceito que temos de Deus determinará o nosso conceito de providência. O nosso conhecimento do ser divino e de suas obras determinará a interpretação dos fatos que vemos ao nosso redor, tanto na vida da igreja como na vida do mundo. Vivemos numa situação religiosa onde cada um pensa de Deus o que quer. Não há paradigmas em nossa sociedade contemporânea. Portanto, a noção de providência varia muito porque variam os conceitos sobre Deus e sobre o mundo. Nossa cosmovisão determina a visão da ação divina no universo. E nós precisamos entender tudo isso, que Deus é único. A nossa cosmovisão, a forma que nós vemos Deus, a forma que nós prestigiamos a sua criação, que nós adoramos a Deus e louvamos a Ele por ter nos abençoado com toda a sua criação, com a nossa vida, com a graça que hoje nós temos da salvação e com a graça que muitos ainda terão de ser salvos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus providencie a cada dia mais bênçãos para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.